Salve Maria, dia 27 de abril de 2021, terça-feira da quarta semana da Páscoa. O evangelho de hoje encontra-se em São João, no capítulo 10, nos versículos de 22 ao 30. Do evangelho segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, ouvimos este trecho do Evangelho, e continuando este discurso de Jesus, o bom pastor. Ele é interrogado no meio da festa da dedicação do templo, e Jesus está no pórtico de Salomão. E ele nos diz ainda que era inverno, situando no tempo a este encontro de Jesus com os mestres da lei, com os judeus. E Jesus os responde deste modo, já vos disse, mas vós não acreditais. Jesus a todo o tempo fala que é o Filho de Deus, que veio porque o Pai o enviou, que ele veio para fazer a vontade do Pai, e os judeus não acreditaram. E agora ficam interrogando a Jesus, e coloca para ele: até quando nos colocareis em dúvidas, em aperreio? Porque os judeus, conhecendo o Antigo Testamento, foram incapazes de ver na pessoa do Cristo, nos sinais, como diz o evangelista João, os sinais que Jesus realizava, não queriam crer que ele fosse o Messias, o Filho de Deus esperado. E claro, Jesus coloca, joga de forma muito eloquente na cara deles: vocês não são minhas ovelhas, não são do meu redil. E nós temos acompanhado estes dias, este Jesus que nos fala que é o bom pastor, que dá a vida por cada um de nós, que somos suas ovelhas, mas para sermos ovelhas é necessário ouvir o Cristo, viver esta experiência profunda com Jesus. Como os judeus não aceitavam Jesus, ele disse: vocês não são minhas ovelhas, vocês não são do meu redil, então afastem-se. Do mesmo modo, toda doutrina, todo ensinamento da nossa Igreja Católica, para quem é? Para os católicos. Para aqueles que foram batizados, mas não só batizados, mas que vivem em profundidade a sua experiência com nosso Senhor. Então, A e B, tantas pessoas ficam querendo que a Igreja mude a sua postura. Mas se vocês não são do redil de Nosso Senhor, por que estão incomodados? Vivam a sua vida do seu modo. Lembro-me na Jornada Mundial da Juventude, que foi no Rio de Janeiro, os atos irresponsáveis e inconsequentes de pessoas que estavam fazendo gestos obscenos com as imagens do Cristo e de Nossa Senhora. É falta de respeito. Fala-se tanto em tolerância, de tolerância religiosa, e a gente percebe a qualidade destas pessoas que ferem a nossa fé católica. Pior de tudo, que eles pedem respeito, mas não sabem respeitar o outro. E aqui eu falo como padre, como católico, mas como batizado. É uma vergonha. E ai daquele que dissesse alguma coisa, porque tem a liberdade de expressão. Falta de vergonha, falta de vergonha. Leis que protegem certas classes. E a gente tem percebido, como a religião tem sido banalizada pelos meios de comunicação, pelos canais de televisão,
e algumas redes de televisão muito mais ainda, que ferem realmente a identidade da nossa Igreja Católica, e nós precisamos alavancar um protesto contra estas realidades tão hipócritas que são colocadas nos meios de comunicação e nas redes sociais. Jesus quer que nós pertençamos ao seu redil, mas com consciência, para sermos testemunhas fiéis do Evangelho. E Jesus nos diz mais ainda, ninguém vai arrancá-los de minha mão. O Pai que concedeu estas ovelhas a Jesus, e ele não vai perder nenhuma. Pelo contrário, ele diz, eu vos darei a vida eterna. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Eu e o Pai somos um. Esta realidade que Jesus coloca de forma tão bela, esta unidade que existe entre o Pai e o Cristo, e consequentemente o Espírito Santo, a Trindade, a comunidade de amor que vive toda esta experiência. Pois bem, caríssimos, supliquemos ao Senhor que a cada dia Ele nos dê a graça desta pertença, mas que nós assumamos o compromisso de viver conforme a palavra e o ensinamento do Senhor, para que sejamos as ovelhas de Cristo. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.